Queridos, muito especial. Nós estamos dando seguimento à série de mensagens em cima desse livreto aqui, que foi uma adaptação do livro Passos para a Liberdade em Cristo, do Neil Anderson, A Verdade que Liberta. Então, quem já está acompanhando aí, nós tivemos na primeira semana uma reflexão que nos desafiou a identificar ali o que é real, o que é falso, né? Aquelas falsificações baratas. Opa, voltou. Aquela falsificação barata, né? Nós fomos ministrados ali, nos desafiados a viver o que é real. O maior campo de batalha, nós vimos que o maior campo de batalha é na nossa mente, né? Quando a gente é escravizado por uma mentira, isso paralisa a nossa vida, isso impede nós vivermos o fluir pleno da presença de Deus, da comunhão com o Senhor. Na semana passada nós fomos ministrados através das diferenças do engano e a verdade, né? E as consequências do autoengano, da autodefesa, como isso pode escravizar. Vimos que Satanás ele é um especialista em colocar enganos na nossa vida, e nós somos desafiados a realmente viver a verdade, né? E hoje, dando sequência a essa série de mensagens, nós vamos trabalhar algo que Deus já tem falado, e nós vamos continuar trabalhando sobre ela, que é a amargura e o perdão. Você já foi desafiado a colocar diante de Deus e poder colocar essas pessoas, e o que acontece? Nós vamos ver alguns aspectos com relação ao perdão, e alguns aspectos com relação ao nosso relacionamento, que pode gerar uma escravidão. Quando nós falamos assim, vamos pregar sobre o perdão, né? Muitas pessoas, eles acabam assim, puxa, tem tudo a ver comigo. Eu estava lá em Cascavel, nesse último final de semana, o aniversário de 70 anos da minha mãe. Foi muito especial, um momento lindo que Deus proporcionou lá. E tem a minha tia Cleri, que estava lá, e eu comentando com ela, quinta-feira eu vou pregar sobre o perdão. Opa, falou sobre o perdão, falou de mim. Né? Porque, na verdade, na vida, constantemente nós somos desafiados a perdoar e a pedir perdão. Né? Mas antes de nós falarmos sobre isso, antes de nós caminharmos um pouco sobre esse tema, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar, porque eu creio que quando nós tratamos desse tema, com muita facilidade, nós racionalizamos. E de repente eu quero pedir que Deus possa trazer a memória na sua vida. Pense lá no seu passado. Veja lá na sua infância, na sua adolescência, na juventude, na vida adulta. Quais as marcas que você acha assim, isso aqui já está resolvido, mas que Deus está trazendo à memória. Essa noite é uma noite que Deus vai falar ao teu coração. E eu creio, e minha oração é que Deus fale ao teu coração. E que você possa ser relembrado de quem você precisa hoje colocar nos pés da cruz, para que você não carregue mais essa marca, ou seja influenciada por uma marca que te machucou no passado, ou que você machucou alguém no passado. Vamos orar. Deus amado, eu quero colocar diante do Senhor a sua igreja. Quero colocar irmãos e irmãs que estão aqui, esses irmãos que estão nos assistindo pela internet, que o Senhor esteja preparando, Deus, esse momento de uma forma muito especial, que o coração deles estejam sendo ministrado pelo Senhor, e que a sua mente traga à memória quais os desafios de entrega que precisam ocorrer nessa noite. Continue falando aos nossos corações ainda mais de tudo que o Senhor já falou, através dos louvores e desse lindo testemunho da Magna. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de voltar para a mensagem, deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu acho que a Magna esqueceu de falar. Tem algumas pessoas que sabem, outras não, mas ela casou com o mesmo marido. Certo? Ela chegou a se divorciar e casou com o mesmo marido, que é o Josué. E hoje o Josué está indo no meio do seminário, está sendo
preparado para ser um pastor, já está pastoreando, só está se preparando aí para ser ordenado pastor. Então, depois desse abandono do ex-marido, gerou um novo marido com a mesma pessoa. Já viu alguém que casou 2 vezes com a mesma pessoa? Está ali, né? E bênção máxima, Deus tem planos para cada um de nós, e isso é muito especial. Queridos, quando nós falamos sobre perdão, sobre amargura, a primeira coisa que nós temos que entender, tá, que nos relacionamentos interpessoais, relacionamentos com pessoas, não tem como não ter conflito. Não tem como não ter algum momento que dá um estresse ali. Certo? Aí você pega um corintiano que encontra com um palmeirense e vai dar problema. Você pega alguém que gosta do Lula e outro que gosta do Bolsonaro, vai dar problema. Certo? E nós conseguimos ver que constantemente, na nossa caminhada, às vezes sai aquela palavra que depois dá vontade de ir atrás para buscar. Mas na hora que sai aquela palavra, ocorreu, magoou alguém. Ou de repente a pessoa dá uma palavra de lá para cá, e te magoa, e te machuca. Por quê? Nós somos seres relacionais. E não tem como você caminhar pela vida sem entender que nos relacionamentos vai ocorrer motivos que vai ser necessário ter um coração perdoador para perdoar, ou ter um coração humilde para pedir perdão. E sabe, o maior terreno que Satanás ganha na vida das pessoas, ela decorre da falta de perdão. Quer ver alguém escravizado? É alguém que passa por anos escravo de um sentimento, de algo que aconteceu no passado e que não volta o tempo, mas que eu seguro e que eu retenho, eu não perdoo, sabe? E cada vez que eu lembro da pessoa, eu quero esganar, eu quero enforcar, e eu vivo um sentimento que me autodestrói. Às vezes a pessoa não está nem aí. Às vezes a pessoa nem sabe que magoou. Já teve essa experiência? De alguém, de repente, de uma hora para outra, vira a cara para você. E aí você, e aí vira a cara, e eu também fico aqui, fica lá, fica aqui. E depois de tempo, você vai descobrir que você falou algo que ela interpretou errado e que ficou magoado. Sabe, então a falta de perdão, ela serve de alimento para Satanás, que ele é sujo, ele é nojento, e ele vem, e quando ele consegue escravizar com a falta de perdão, e aí trava todo o processo de crescimento. Sabe, quando nós temos essa consciência, fica fácil nós irmos em direção à restauração e à libertação. E nessa noite, você vai ter a oportunidade novamente, ou a oportunidade que Deus te deu, e você não veio à frente no momento da intercessão, de você colocar diante do Senhor essa pessoa que Deus vai trazer à sua memória, ou que Deus trouxe à sua memória, e você fala assim, não, isso aí está resolvido. Está mesmo? Será que está? Eu tive uma experiência com meu pai, que eu tinha algo para liberar perdão a ele, e por muito tempo, eu falei assim, isso aí está resolvido. Está resolvido, tanto tempo já. Aceitei Jesus, já estava caminhando com Jesus, mas está tudo certo. Mas quando eu estava me preparando para ser ordenado pastor, eu tive um momento que eu me isolei com o Senhor, e eu falei, Deus, existe algo que eu preciso restaurar na minha vida, para que Satanás não venha me acusar, dentro do privilégio que o Senhor está me dando, de ser um líder espiritual da igreja, de poder ser ordenado pastor da Igreja Batista do Bacaxiri. E a hora que eu começo a orar e coloco isso diante do Pai, Deus me traz a memória. Você perdoou seu pai, você liberou perdão diante de mim, mas você precisa conversar com ele. Eu lembro que conversei com a minha esposa, e eu trouxe meus pais lá de Cascavel para cá, para ficar ali com os meus filhos, no encontro que nós íamos ter de casais, mas isso foi um pretexto. Que naquele domingo à noite, onde eles iam na segunda voltar para Cascavel, a minha esposa pegou meus filhos, subiu, e eu sentei com meu pai. E eu conversei com ele. Ele não tinha ideia do quanto ele tinha me magoado.
E a hora que eu falei, ele começa a chorar e ele pede perdão. E foi algo libertador. Porque independente do que aconteceu lá atrás, Deus transformou aquilo numa grande bênção. E hoje eu amo meu pai, eu honro meu pai, certo? E aquele motivo de todos os erros que ocorreram lá no passado, e que, se você vai ver, tem uma origem, e aquilo que marcou a minha vida negativamente, hoje eu tenho uma boa lembrança da restauração que Deus fez. Então, de repente, você está racionalizando, pare de racionalizar. Abra teu coração para perdoar. Abra lá sua Bíblia, Mateus 18, nós vamos ler um texto, um texto que fala sobre perdão, onde o Senhor Jesus nos ensina sobre o perdão. E nós vamos caminhar por esse texto, e eu quero colocar, e veja bem, essa mensagem de hoje não é somente para libertar você do passado. Isso é verdade, Deus quer sim libertar você dessa marca, dessa mágoa, dessa amargura do passado, desse ressentimento que está ali escondidinho, e que hoje precisa vir à tona para que ocorra perdão. Mas o que Deus quer falar com o teu coração nessa noite também é como você vai se relacionar daqui para frente. Como você vai trabalhar as pessoas daqui para frente, os seus relacionamentos, porque não se iluda. Essa semana ainda alguém pode te magoar. Ou você pode magoar alguém. Agora à noite você pode chegar em casa e magoar. Então deixa Deus ministrar o teu coração. Vamos lá, Mateus 18, a partir do versículo 21. Olha o que diz ali. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Não precisa fazer o cálculo quantas vezes já perdoou não, viu? Até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Era muito comum naquela época você fazer isso. Então você pagava com a própria vida. Nós vemos a viúva que chega até Elias e fala assim: olha, os devedores estão aqui, eles vão pegar meus filhos, já não temos, não, calma aí, vamos, sabe, e Deus vem com provisão, sabe. O servo prostrou-se diante dele, ele implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos, implorou: tem paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-se aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Queridos, o que Jesus está nos ensinando aqui sobre o perdão, ele está trabalhando sobre as dimensões do perdão. É alguém que chega diante do seu Senhor, ele é perdoado uma dívida muito maior, e quando ele sai perdoado, ele sai livre daquele perdão, e ele desce e ele encontra um conservo que devia menos, e ele não tem esse coração perdoador, esse coração humilde, esse coração de compaixão. Certo? E então o que nós precisamos é olhar para esse texto e ver como esse texto pode nos ensinar a entender as dimensões do perdão, que envolve a dimensão vertical, o perdão de Deus conosco, que envolve a dimensão central, comigo, que eu preciso me perdoar, e envolve a dimensão horizontal, onde eu perdoo o meu próximo. Uma das coisas que impede de viver essa plenitude da fé cristã é a falta de perdão. Mas o que é o perdão?
O perdão é o ato de liberar a pessoa que nos ofendeu do peso na consciência, ou falta de paz pelo ato cometido. Quando a Magna perdoa a mãe, certo? Ela tira da mãe aquele peso na consciência. O que eu fiz com a minha filha? Certo? Porque, mas eu tinha várias razões, mas existe um peso. Ninguém que abandona uma filha, ou que de repente violenta a filha, vive tranquilo. Consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, depois que vê todas as consequências disso. Quanto sofrimento foi gerado com essa atitude. Mas ao liberar perdão, ela caminha livre, e ela libera aquela pessoa a caminhar livre. Isso é libertador. Quando eu liberei perdão para o meu pai, eu conversei com ele, porque o que Deus queria que eu fizesse ali? Eu já tinha liberado no meu coração, mas como meu pai não sabia, ele precisava saber, para que ele pudesse estar livre daquela acusação. Isso aí vai contra a todo o conceito que a sociedade prega, de que eu tenho que fazer justiça. Certo? E se alguém fez mal para mim, e de repente você ficou sabendo que aquela pessoa foi diagnosticada com uma doença, você dá uma alegria. Acontece. Certo? E eu perco toda a noção de sensibilidade, de compaixão, porque parece que a justiça, ela é maior. A justiça, ela é maior do que a compaixão. Sabe, mas quando nós falamos de perdão, o que perdão não é? Perdão não é esquecer. Não é esquecer. Certo? Porque aquela história, já ouviu essa história? Com o tempo passa. Com o tempo eu vou esquecer. Mentira. Mentira. Tem uma senhora que, há um tempo atrás, acho que até já comentei aqui, 58 anos. Imagine alguém com 58 anos que foi abandonado pelo pai aos 12, porque o pai, ele tinha 2 famílias, e uma dessas famílias era a mãe dela, e que era amante. E aí ela, que era a filhinha do papai, foi abandonada pelo pai. O pai simplesmente saiu com a mala e não voltou mais. Muitos anos depois, ela ainda marcada por aquele abandono. O tempo fez esquecer? Não. Já mulher casada, com filhos, mas o semblante dela carregado pela marca do passado, pela falta de perdão. A hora que eu levo ela a entender essa dimensão do perdão, na verdade não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, usando a minha vida para mostrar na palavra essa dimensão do perdão, ela consegue tirar um peso das costas, jogar fora e falar assim: pronto, ufa, estou livre. Queridos, ela rejuvenesceu, alegria voltou aos seus lábios, ao seu rosto. Sabe, então perdão não é esquecer, perdão não é um sentimento, eu tenho que sentir para perdoar. Não, eu não estou pronto para perdoar ainda. A hora que eu sentir o desejo de perdoar, eu vou perdoar. Me desculpe, não é isso que Deus nos orienta. Certo? Não é fingir, sabe? Não, perdoa, está tudo certo. A hora que vira as costas, não é isso. Sabe, e não é voltar ao passado. Isso aí acontece muito com casais. Tem esposas que carregam um baú, tem maridos que carregam um baú de coisas do passado. Sabe, a hora que dá aquela encrenquinha um pouquinho maior, o marido vai lá, mas você lembra aquele arroz queimado que você fez naquele dia? Sabe? E daí, de repente, a esposa vai lá, mas você lembra aquele dia que aconteceu isso e aquilo? Queridos, e isso gera uma escravidão. Então não é esse fingimento, não é voltar ao passado e trazer esse baú. O perdão, ele é um ato pensado, uma decisão, não tem saída. Você deve perdoar para ser perdoado. É uma condição que Deus nos coloca. Eu decido perdoar.
Agora, claro, eu decido perdoar e as coisas já mudam aqui dentro? Não. Mas a partir da sua decisão, Deus vai trabalhar o teu coração e vai tirar esse sentimento e essa dor. O perdão é algo pensado porque você lembra, mas não dói mais. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu dedinho aqui, que eu uso muito quando vou falar sobre perdão. Eu lembro quando foi, no ano de 2000, quando nós mudamos para essa propriedade. Aí, aqui ainda era tudo um barracão e tal. Eu fui lavar umas redes aqui fora para a gente colocar aqui em cima para jogar vôlei. Ó, até hoje tem umas marquinhas aqui. Ó. Eu que pintei esse negócio amarelo aí. Ó. Eu e o Reginaldo. Ó. Tinha vôlei aqui. E aí nós colocamos as redes aqui. E eu estava ali lavando e eu tropecei e arrebentei com a minha mão. Cheio de marcas. Eu lembro aqui quando foi. Eu lembro como foi. Mas não dói mais. Posso apertar, não dói mais. É uma cicatriz que não dói. Quando você perdoa, isso, sabe, deixa de doer. Sabe? O perdão, eu não peço nada em troca. Eu vou perdoar. Mas só que você vai ter que me fazer isso. Certo? Eu posso até te perdoar, mas pode me dar 300 aí para eu comprar um vestido novo. Eu posso até te perdoar, mas eu quero que você faça aquela macarronada. Não. Certo? Não tem nada em troca. É por amor. Entregar-se, dar amor, é substituir, colocar o ato de Jesus. Jesus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E Ele levou sobre si todos os pecados. Sabe, esse perdão que você está liberando, você está substituindo, porque Jesus já perdoou. Se Jesus já perdoou, quem é você para não perdoar? Sabe, eu tenho que tomar iniciativa, antes mesmo do arrependimento. É uma questão de decisão, e como isso é libertador. Gente, e outra coisa, o perdão é para restaurar a minha vida. A pessoa que eu estou perdoando, se ela quiser tomar posse disso, ela toma. Se ela não quiser, problema dela. Eu lembro de uma irmã que também já casada, tal, quando ela era criança, 10, 11 anos, faleceu o pai dela. Tinha ela e a irmã. E aí o que aconteceu? E aí faleceu, fizeram o funeral e tal. No dia seguinte, a mãe com as duas irmãs foram na casa da avó paterna. Bateram lá, a avó abriu a cortininha, viu que era elas e fechou e não abriu a porta. Bateram, não abriu a porta. E elas foram embora. A avó nunca mais procurou. Passou. E ao trabalhar o perdão com essa jovem senhora, eu desafiei ela a perdoar a avó. Ir lá conversar com a avó. Eu falei, mas não vá com expectativa. E ela pegou e foi. Era uma outra cidade. E ela foi para outra cidade. E ela chegou lá e a avó atendeu ela. E ela conversou com a avó. E falou quanto aquilo magoou a vida dela, mas que ela estava ali perdoando. A hora que ela fala isso, a avó falou assim, ó, se para você está fazendo bem, para mim, tudo bem. Tá bom. Ela virou as costas e foi embora. A avó continuou com aquele sentimento. Mas ela voltou livre. Ela chegou, pastor, estou leve. Aquele sentimento sumiu. E agora eu posso viver uma nova história. Sabe por que nós devemos perdoar? Porque é um mandamento de Deus. Deus estabelece esse padrão. Deus somente pode nos perdoar na medida que estamos dispostos a perdoar também. Sabe? Fazendo com que a nossa vontade concorde com a vontade de Deus. Esse é o grande desafio. Perdoar, queridos, é um ato libertador, restaurador, para quem perdoa e para quem é perdoado. E quando nós olhamos para esse texto que Jesus nos diz aqui, imagine a situação. Quando nós falamos de poder sempre está gerado uma escadaria, né? Então você pega lá, você vai subir aqui no Palácio do Governo, você sobe a escadaria. Você chega numa empresa, onde que é a presidência? Você sobe a escadaria. Então, normalmente, está aqui, é a escadaria. Imagine um senhor na escadaria. Aí chega alguém aqui que devia uma grande quantidade. E ele aqui, e ele pede perdão, misericórdia, se ajoelha. E esse senhor fala assim, olha, você está perdoado. Pode ir, tranquilo, essa dívida foi cancelada, você não deve mais nada. E ele vira feliz da vida, ele está descendo a escadaria. A hora que ele está descendo, vem uma pessoa de lá para cá que ele devia bem menos. E ele chega e fala, misericórdia, tal. Não,
você vai para a cadeia, você vai ser torturado, você vai ser... É isso que Jesus está dizendo aqui. Alguém que foi perdoado, mas que não perdoou. E quando Jesus está falando isso, ele está trabalhando algumas dimensões do perdão que nós precisamos entender. Certo? E que nos ajuda a olhar para a nossa vida, a olhar para o nosso coração e desenvolver uma prática nos relacionamentos. E a primeira dimensão que nós podemos ver nesse texto é a dimensão vertical, o perdão vertical. Quando olhamos para as nossas vidas, uma das influências que impede é a falta de perdão, e o perdão é crucial por causa da cruz. Então, o perdão, o que é o perdão vertical? É o perdão de Deus para nós. Sempre quando você olhar a dimensão do perdão, lembre-se do perdão de Deus para nós. O que a palavra diz sobre o perdão? Será que Deus só perdoa, o sacrifício só foi para aqueles pecadinhos leves? Ou para aquelas pessoas que não pecaram tanto, que não magoaram tanto? Ou será que o perdão é para todo mundo? Ou será que o perdão é para todos os filhos de Deus? Está disponível para todas as criaturas criadas por Deus? Se tentarmos perdoar, se tentarmos perdoar sem olhar para a cruz, nós vamos ter muita dificuldade, porque o nosso coração é muito enganoso. Deus não nos deu o que merecemos, mas Ele nos deu aquilo que nós precisamos, de acordo com a sua misericórdia. Lucas 4, ele vai dizer lá, olha só essa palavra, livre-se de toda amargura. Livre-se de toda amargura, da indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando nós entendemos o perdão de Deus, nós somos capacitados a perdoar a nós e aos outros. Você já teve a experiência de falar assim, olha, Deus nunca vai me perdoar por isso? Eu atendi uma jovem que tentou suicídio. E ela falou assim, Deus nunca vai me perdoar por isso. Atendi uma outra jovem que tentou aborto, que fez um aborto. Já falou assim, Deus nunca vai me perdoar por isso. Qual a acusação que Satanás tem colocado na sua mente, dizendo isso, Deus nunca vai perdoar? A palavra fala sobre um pecado sem perdão. Ele fala da blasfêmia sobre o Espírito Santo. Tem algumas teorias em relação a isso, mas eu sigo uma teoria que até era entendido por Billy Graham, onde o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é você rejeitar a atuação do Espírito Santo na sua vida, que o papel dele aqui nesse mundo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8 vai falar sobre isso. O Espírito Santo virá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, você se arrepende, você entrega a sua vida a Ele e você tem a salvação eterna. Agora, quando você rejeita o convencimento do Espírito Santo, o que a palavra nos diz, que essa pessoa que rejeita a entrega da vida ao Senhor Jesus, está condenado a eternamente ficar longe de Deus, ao inferno. Lá em Hebreus vai dizer que é dado o homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, esse pecado não tem perdão. Por quê? Porque se eu rejeitei o Espírito Santo me convencer do pecado, da justiça e do juízo, eu não aceitei a Jesus e eu vou para o inferno. Mas todos os demais pecados, sabe aquela pessoa que abusou da neta, a pessoa tem perdão. Se pega aquele presídio ali, aqui está o pastor Edu, que trabalha lá na pastoral carcerária. Quantas histórias que você olha assim, você tem dificuldade de ouvir. Mas a graça de Deus, o sacrifício de Jesus foi por essas pessoas também, por todos. Então, se você acha que alguém não tem direito ao perdão, você precisa olhar para a cruz, porque a cruz nos fala totalmente o contrário. Sabe, não entender o perdão de Deus
ele escraviza. De repente você está aqui nessa noite, o que você fez tão grave que você acha que Deus não te perdoou? Será que você fez um aborto? Será que você tentou suicídio? Você magoou seu pai? Você traiu? Você adulterou? Não sei. Mas o que eu quero dizer é que, na dimensão vertical, nós precisamos entender que Deus nos perdoa. E perdoado nós somos. Efésios 4,32, diga lá, a palavra nos diz: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sempre que tivermos que perdoar alguém, ou tivermos que nos perdoar, nós precisamos olhar para a cruz. Tanto entender o perdão de Deus para nós, entender o perdão que Deus tem para liberar a partir de nós. Mas além dessa dimensão vertical, eu tenho uma outra dimensão, que é a dimensão central. Conhece as pessoas que não se perdoam? Umas pessoas que não só entendem que Deus não vai perdoar, mas que eu não me perdoo. Às vezes ela até entende que Deus já perdoou, mas eu não me perdoo. E aí eu caminho pela vida com um chicotinho. Conhece pessoas que andam com chicote? Essa semana eu trabalhava com um casal ali, onde eles andam com chicote. Porque ocorreu algo que gerou uma consequência no filho. Erro deles. E aí o filho tomou umas decisões muito equivocadas que fez o filho sofrer. E eles andam com chicotinho. A culpa é nossa. Uma dificuldade de se perdoar. Sabe, você carrega alguma culpa por algo em sua vida. Você machucou, magoou alguém, se sente culpado. Se perdoar é algo essencial para viver uma vida leve. Nós temos que entender que o perdão é para nós também. Se Deus já te perdoou, quem é você para não se perdoar? Quem é você para não se perdoar? Isaías 43:25 diz lá: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Queridos, a falta de se perdoar, ele é tão escravizante que é muito complicado. Sabe, uma esposa que de repente adulterou e ela não se perdoa. Alguém que os pais se separaram e se acha que aquilo foi por culpa dele. Como você não se perdoar gera a morte. Nós temos na Bíblia 2 exemplos. Quem que traiu Jesus na Bíblia? Quem? Judas e quem mais? E Pedro. Qual foi as consequências desses 2 homens que caminhavam com Jesus? Os 2, eles vieram com um histórico do passado. Os 2 já conheceram a Jesus na vida adulta, com uma história complicada. Os 2 traíram a Jesus. Os 2 traíram a Jesus, mesmo sendo alertados antes da traição. Eles não estavam sensíveis à voz de Deus e traíram a Jesus. Mas depois da traição, os 2 tinham a possibilidade de se perdoar. Pedro, ele se perdoou. E ele foi um homem tremendamente usado por Deus. Foi um homem restaurado, um homem novo que deixou marcas na história. E hoje, alguns evangelhos nós lemos que Pedro deixou as marcas ali. Judas não se perdoou. Ele foi lá e se enforcou. Qual a diferença desses 2 homens? Eles não entenderam a dimensão do perdão central. Os 2 fizeram bobagem. Certo? A falta de perdão a si mesmo gera uma escravidão. Por isso que você precisa caminhar sem esse sentimento de culpa. Você precisa se libertar disso. Sabe, quando nós reconhecemos o perdão de Deus, fica muito mais fácil nós nos perdoarmos. Quando eu reconheço esse perdão, fica mais fácil eu viver uma vida leve.
uma vida plena, uma vida com o Senhor. Será que você precisa se perdoar? O que você precisa colocar nos pés da cruz hoje? Porque hoje você está sendo desafiado a colocar nos pés da cruz. Então, entendendo dimensão vertical, eu entendo o perdão de Deus comigo, dimensão central, eu me perdoo. Aí quando isso acontece, aí fica muito mais fácil eu trabalhar a dimensão horizontal. Perdoar o meu próximo, liberar perdão ao meu próximo. Sabe, feridas da alma geram mágoas, mágoas gera separação. Na caminhada da vida, nós sempre estaremos gerando feridas pelas ofensas de outras pessoas. Os relacionamentos geram feridas, e eu preciso desenvolver um coração humilde e um coração perdoador para conseguir caminhar e me relacionar. Sabe, nós não conseguimos impedir que as pessoas venham e machuquem a nós, mas nós podemos decidir a viver com um coração perdoador. O diabo quer que as mágoas dominem o nosso coração, e que isso comece a nos separar e nos afastar, distanciar uns dos outros. Mas eu quero dizer que o perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Então, queridos, quem você precisa perdoar nessa noite? Vocês vão estar recebendo daqui a pouquinho um papelzinho aí, que eu quero que você esteja em oração, para saber quem você vai colocar aí nesse papel. Essa noite é uma noite de você formalizar isso diante do Pai. Porque você vai ter um momento, você não precisa colocar nome, você não precisa colocar nada, você vai colocar só as pessoas ali ou algum fato que Deus está colocando no teu coração. Um grande desafio que você está sendo desafiado nessa noite é experimentar essa dimensão do perdão. O que o texto nos diz na parte final ali, quando aquele senhor joga aqueles servos aos torturadores ali, ele diz o seguinte: assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Perdão é um ato de obediência, de vontade à palavra de Deus. Liberar perdão envolve uma entrega. O primeiro passo é reconhecer. Sabe essa mágoa, esse ressentimento? Você precisa colocar diante do Pai. Talvez você está aqui nessa noite e você vai precisar perdoar os seus pais pelos erros cometidos lá do passado. Como a Magna teve que perdoar os pais dela. Então, de repente vai ter que perdoar os seus filhos. De repente você criou os seus filhos, você educou os seus filhos e eles tomaram decisões erradas. Foram para a drogadição, foram para o caminho errado, se desviaram do Senhor. De repente você vai ter que liberar perdão para a ex-esposa, o ex-marido. Sabe aquele amigo que traiu, aquele chefe. De repente perdoar você mesmo. De repente você perdeu tua família por causa das drogas, ou porque você adulterou. De repente você se culpa por estar ausente, por ter sido ausente na vida dos filhos. E esses filhos se tornaram dependentes químicos, homossexuais. De repente você sofreu um abuso na infância, e Deus está trazendo a memória porque você nunca perdoou. E de repente essa pessoa que te abusou nem está mais aqui. De repente ela já até faleceu. Mas essa noite você pode formalizar isso diante do Pai. Quem que você precisa perdoar nessa noite? Sabe por que nós devemos e podemos perdoar? Porque o sangue de Jesus foi suficiente para levar sobre Ele todos os nossos pecados e para nos gerar a liberdade de vivermos livre das amarguras, dos ressentimentos. Mateus 26, 28 diz lá: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Quem você precisa perdoar? De repente você veio aqui à frente, quando a Magna conduziu aquele momento de intercessão, mas ainda você voltou para o seu lugar com aquele sentimento. Eu quero desafiar você a formalizar isso diante do Pai. Ou de repente Deus está te trazendo a memória, quando você foi lá na tua infância,
Tem algumas pessoas ali que Deus trouxe à memória, você vai colocar aí. Mas você vai ver que nesse papel que você recebeu, tem um lugar para você colocar aqueles que você perdoou também, que você magoou também. Você vai colocar essas duas dimensões. Queria finalizar essa mensagem pedindo que você assista esse vídeo. Um vídeo que fala um pouquinho sobre isso. E deixa Deus ministrar o teu coração através desse vídeo. E ao terminar esse vídeo, você vai ser conduzido. Eu vou estar orientando aqui a você colocar nesse papel pessoas que Deus está trazendo à sua memória, para você perdoar, para você pedir perdão, e você vai trazer nos pés da cruz. Assista esse vídeo, deixa Deus falar o teu coração através desse vídeo.
Quem é que Deus está trazendo à mente? Essa é uma noite de restauração. De repente você está aqui nessa noite e Deus trouxe alguém na sua mente que você precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é você colocar nos pés da cruz. Quem que você precisa perdoar? Quem que você precisa liberar perdão nessa noite? Deus está ministrando ao teu coração. Você recebeu uma folhinha? Escreva aí. Quem que Deus está trazendo à mente? Esse é o momento onde você vai colocar diante do Pai. De repente você precisa reconhecer que você é um pecador perdoado. De repente você vai precisar tirar a trave do seu olho para poder perdoar o erro daquelas pessoas que te magoaram. De repente você precisa compreender o princípio bíblico, o sentido bíblico de perdoar e aprender como se dá o perdão de Deus. Não sei como Deus falou contigo durante essa mensagem, mas o que Deus está falando contigo agora. Você decide tomar posse do perdão de Deus, dimensão vertical. Você decide perdoar, se perdoar de algo que você fez e que você tem se condenado. Coloque o seu nome aí, se você decide, eu me perdoo. Ou de repente você precisa perdoar alguém, ou pedir perdão a alguém. De repente é seu pai, sua mãe, aquele irmão, quem que te machucou? Sogro, sogra, aquele tio que te abusou na infância. Coloque diante do Pai. Queria desafiar você no seu coração, colocando esses nomes, que você faça uma oração, colocando aí: Senhor, eu libero cada uma dessas pessoas que estou colocando aqui nesse papel, da dívida que tem para comigo. Tomo uma decisão de não guardar mais amargura, ressentimento, rancor, ira, ódio no meu coração. Peço que cura as minhas emoções em nome de Jesus. Quem você precisou colocar diante do Pai? Nós vamos estar cantando um cântico agora. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Nós temos uma cruz aqui. E essa cruz, ela está aqui porque o perdão nós só vamos entender e viver plenamente se nós olharmos para a cruz, entender que Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. Eu quero orar pela sua vida agora, pedir que Deus sare o teu coração. E aí nós vamos começar a cantar um cântico. Você vai poder sair do seu lugar e trazer aqui à frente essas pessoas que você colocou nesse papel. Fecha seus olhos. Deus amado, nós somos gratos ao Senhor, porque nós recebemos o perdão do Senhor, e esse perdão, Ele nos deu a oportunidade de um recomeço. Quero colocar os meus irmãos e irmãs. Se tem alguém resistindo aqui, que o Senhor capacite, dê ousadia para colocar essas pessoas diante do Senhor. Se tem alguém aqui que tem uma pessoa que está escondido lá, traz à tona, traz à memória essas pessoas que nessa noite precisam ser colocadas nos pés da cruz. Recebe, Deus, essas pessoas que estão sendo colocadas nessa noite diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Fica de pé onde você está. Você vai ter um momento, enquanto nós cantamos, traga aqui à frente essas pessoas que Deus colocou no teu coração. Você vai colocar nos pés da cruz, aqui simboliza o perdão. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, enquanto nós cantamos esse cântico. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és.
Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir com misericórdia. Nós te amamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, faz chover perdão e graça. E lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu Seja sua oração amor. agora. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso Com mais força, do teu a igreja amor. vem. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. É verdade, Deus, nós precisamos, Senhor. Precisamos do seu amor para vivermos. Precisamos da sua graça para vivermos. Precisamos da sua misericórdia. Deus, louvado seja o Senhor, porque essa noite, perdão foram liberados, perdão foram tomados posse do perdão do Senhor. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, por essas vidas que foram colocadas aqui diante do Senhor. Eu louvo ao Senhor por cada nome que está sendo colocado hoje aqui. Deus, abençoa, Senhor, que possamos sair daqui livres, totalmente livres, não mais escravos da mágoa, não mais escravos do ressentimento, mas livre pelo perdão liberado, pelo perdão aonde eu tomei posse. Obrigado, Senhor.
porque nós podemos deixar de lado o nosso orgulho e poder ter um coração humilde para pedir perdão. Abençoa, Deus, os meus irmãos que trouxeram à frente esses nomes. Traz restauração, que hoje seja um recomeço nesses relacionamentos e que possamos sim viver livres para a honra e glória do Senhor, porque a cruz do Senhor nos lava de todo o pecado, nos lava de toda a injustiça, porque nós somos livres e libertos para a honra e glória do Senhor. Abençoa a sua igreja, abençoa esses irmãos que trouxeram à frente, em nome de Jesus. Amém.